Deus seja louvado. Amém. Iniciemos este santo culto a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Chamemos um hino. Chamo aqui primeiro, depois cantaremos o hino aqui. 35. Glória a Jesus. Qual foi o hino que um irmão chamou? Hino 232. 232. Aleluia. Glória a Jesus.
Jesus. Chamemos outro hino. 106. 106. Aleluia. Glória a Jesus. Jesus. Agora, queridos irmãos, nesta comunhão que nós já nos encontramos, iremos elevar a Deus a nossa oração. Temos aqui, irmãos, milhares de pedidos por enfermos, por famílias de nossos irmãos que estão sofrendo a dor do luto, também muitas causas, muitas crianças que estão enfermas também, irmãos atribulados, alguns em viagens, alguns que sofreram acidentes, familiares de nossos irmãos e pessoas que ouviram o testemunho desta bendita graça. São milhares de pedidos que, sabendo que agora nós vamos entrar no santuário do Senhor Deus pela fé, certamente que o Senhor ouvirá a voz da nossa súplica nesta noite. Já estamos em comunhão. Queira o Senhor agora nos aceitar na sua presença e nos dar a graça de que o nosso clamor chegue ao trono da sua bendita graça. Temos muitas necessidades de gente que não pedem, mas sabe que nós estamos agora em oração. Quantos
que não podem se ajoelhar pela enfermidade, por estarem num leito de enfermidades. Mas certamente o coração já está voltado ao Senhor e humilhados. E quem puder ajoelhar-se, é bom que diante de nosso Deus todo o joelho se dobre, pois agora será o momento que nós vamos falar com Deus. Irmãos, nós podemos considerar agora um momento inédito em que milhares de vozes vão subir da terra ao mesmo tempo para chegar no santuário de Deus, contando com a intercessão de Jesus, que nos comprou com o sangue que Ele derramou. Irmãos, imagina que prazer tem o Senhor de agora acolher as nossas súplicas e apresentar ao Pai. Pai, eis aqui os filhos que me deste, estão clamando. Santo é o Senhor. Quem puder estar perante o Senhor com humildade de coração e com simplicidade, certamente que neste domingo haverá sinais de Deus na nossa vida, e que Ele está esperando a nossa voz de louvor à sua santidade. O Senhor dará a graça do seu servo, um deles, vir aqui fazer esta oração e pedir também a revelação da bendita palavra. Unidos, busquemos a face de Deus em oração. Amém. Amém. Vamos lá, Laércio. Glória a Deus, aleluia, santo Senhor. Glória a Deus. Pega o papel. Glória a Deus, santo é o Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia. 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 Nosso eterno Deus e bom Pai que estás nos céus, na terra e em todo lugar, em nome de Jesus, o teu santo e amado Filho, que nós nos encontramos aqui nesta noite, ajoelhados, ó Deus, para mais uma vez te adorarmos em espírito e em verdade. Foi o teu Filho mesmo que nos deu este direito, dando aos apóstolos e depois passando para nós. Eu vou para o meu Pai, mas tudo quanto pedirdes a Deus em meu nome, crendo, recebereis. Então é nesse nome, ó Deus, que nós clamamos, que nós pedimos, sabendo, ó Deus, que a nossa oração ela é ouvida aí nos céus. E quando tu ouves a oração do justo, não há o que tu não possas fazer em nosso favor. Bendito seja o teu nome. Assim graças te damos, ó Deus, porque a maior obra é aquela que o teu Filho fez na cruz, derramando o seu sangue para remir as nossas almas do pecado, pagou as nossas dívidas, lavou as nossas vestes, e hoje, com vestes brancas, estamos caminhando nesta graça para um dia fazermos parte daquela grande festa nos céus, daquela grande multidão que lavaram e branquearam os seus vestidos no sangue do Cordeiro. Graças te damos, ó Deus, porque até aqui tu nos tens ajudado. Se nós estamos de pé na tua presença, não é mérito nosso, mas é a tua
misericórdia que está sobre nós. Por misericórdia fomos chamados para esta graça e pela misericórdia estamos caminhando na Tua graça. Assim ajuda-nos, ó Deus, perdoa as nossas faltas. Nós reconhecemos a nossa fragilidade, que muitas vezes não te agradamos como tu mereces. Por mais que queremos fazer, mas não conseguimos. Mas aceita o louvor da nossa boca, ó Deus, e ajuda-nos a permanecer de pé na Tua presença até o fim da nossa carreira, onde então iremos receber aquele grande e avultado galardão nos céus. Bendito seja o Teu nome. Assim, ó Deus, estamos aqui humilhados diante da Tua presença para Te pedirmos em favor das nossas necessidades. Ó Deus, quantos pedidos nesta noite, centenas e centenas deles foram entregue ao nosso irmão, e ele passou aqui, foi anunciado. Não sabemos quem pediu, e mesmo que soubéssemos, seria impossível enumerá-los. Mas a Tua palavra diz, o salmista dizia: antes que haja uma palavra na nossa língua, tudo Tu conheces. Então, ó Deus, tantos que pediram, como também outros que necessitam e não tiveram esta oportunidade, Tu és conhecedor. Derrama a libertação, ó Deus. Quantos que estão no seu leito, clamando, gemendo, enfermos, sentindo dores, depressivos, com causas grandes na Tua mão, famílias inteiras, ó Deus, estão clamando. Só Tu conheces aonde está a necessidade. Neste momento, ó Deus, faça uma visita em cada coração, por este Brasil afora e também neste mundo, porque este santo culto está se estendendo até para outras nações. Mas, ó Deus, a Tua misericórdia, onde tiver um justo, ali está a Tua mão para proteger. Bendito seja o Teu nome. Assim dá-nos uma boa comunhão neste santo culto, nos demais hinos, na outra oração. Se alguém tiver algum testemunho, guia-nos pelo Espírito Santo e manda para nós o conselho da Tua palavra. Enche os corações. Quantos milhares e milhares que estão famintos da Tua palavra, e certamente nesta noite serão alimentados. Bendito seja o Teu nome. Assim, ó Deus, ajuda-nos em tudo, dá-nos uma boa comunhão. E olha também, ó Deus, pelos médicos, enfermeiros, atendentes, todos os que trabalham na área da saúde, que são verdadeiros heróis, lidando com enfermos todos os dias, ó Deus. Mas nós Te pedimos,
blinda eles também, que estão cuidando do seu próximo, cuidando dos nossos irmãos. Não deixa que esta enfermidade venha atingi-los. Bendito seja o teu nome, Pai justo e santo, por tudo te agradecemos, em nome de Jesus, o teu Filho, que vive para sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Amém. Louvado seja Deus. Como os irmãos sabem, Deus tem dado a graça de deixar alguns instantes para algum testemunho, para ouvirmos alguma obra que Deus faz. E ela tem a finalidade de glorificar a Deus pelos feitos dele e acrescentar também a nossa fé. E as obras que Deus opera são sempre resultado das orações feitas pelo povo de Deus. Por isso que sempre haverá motivo de glorificar a Deus pelas obras que Ele opera no nosso meio. Assim vamos aguardar com esta liberdade, servo de Deus, que Deus dá a graça de levantar e contar alguma obra de fé. Nós vamos glorificar a Deus. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Rendo graças a Deus também, irmãos, nesta noite, por esta boa oportunidade que o Senhor concede de estar junto com todos vós. Quarta-feira passada, estava lá na minha casa, junto eu, minha mamãe, minha filhinha, minha esposa, participando do culto, e passou assim na minha cabeça: será que seria possível eu congregar um dia com esses irmãos lá? Mas, irmãos, pensei, acho que não vai dar certo. Mas eu agradeço a Deus que na quinta-feira recebi um convite de estar aqui junto com todos vós. A minha alma se alegra diante de Deus. Agradeço ao Senhor que quando nasci, meus pais já serviam a Deus, irmãos, na congregação. Então, irmão, desde criança me lembro bem que os meus primeiros passos foram dentro da casa do Senhor, na congregação, servindo ao Senhor. Nasci num lar bastante pobre, bastante necessitado. O que o meu pai ganhava cedo, nós comia de tarde. Mas assim era a nossa vida, o Senhor sempre preparava o feijão e o arroz para nós comer. Mas, irmãos, o Senhor, como sabe tudo, conhece tudo e sabe como operar as obras no meio do seu povo, meu pai ficou bastante doente, enfermo, foi desenganado. E no sítio, irmão, uma dificuldade muito grande para ir para o médico, só se fosse nas últimas mesmo, irmão, não tinha jeito. Mas, irmão, meu pai ficando em casa ali e dizendo: não, eu vou morrer aqui junto com os meus filhos. Irmãos, e naquele tempo na roça era muito difícil, irmão. Hoje a tecnologia avançou bastante, está fácil trabalhar na roça, mas antes era muito difícil. Colhia o feijão, o milho, tinha que pegar aquele saco grande, pesado, colocar na cabeça para carregar os caminhões. Meu pai fazia esse serviço. E como meu pai ficou bastante doente, enfermo, irmãos, eu me lembro bem, somos em 4 irmãos, 3 homens, uma menina, dentro de casa minha mãe. Na época, irmãos, o meu irmãozinho caçula, recém-nascido, o mais velho, Daniel, com 12 anos de idade,
eu com 9, minha irmã com 4 e o Samuel recém-nascido. Para os irmãos terem noção a nossa vida como era, irmãos, meu pai conseguia comprar 300 ml de leite para fazer a mamadeira para o nenê. E quantas das vezes, irmão, eu olhando para a dificuldade da minha mãe, com dó dela, por causa dela estar cuidando do pai em cima da cama, eu disse um dia para minha mãe: mãe, cuide do pai e eu cuido do nenê para a senhora. Irmãos, e ali fizemos assim, minha mãe cuidava do pai, eu cuidava do meu irmãozinho. E quantas das vezes, irmãos, eu pegava aquele 300 ml de leite e colocava dentro de uma leiteira, fervia o leite no fogão de lenha e ia fazer mamar para o nenê. Meu irmão tomava leite com açúcar na chuquinha, e eu, irmão, quantas vezes preparando ali na chuquinha para ele, eu fazia assim, ó, eu sentia o gosto do leite passar na garganta, e minha mãe de longe dizia assim para mim: filho, não tome o leite, senão vai fazer falta para o seu irmãozinho. Glória ao nome santo do Senhor. Hoje ela me diz, irmão, ela fala assim para mim: Jô, eu falava isso para você, filho, mas quanto doía dentro de mim por ter que falar isso para você. Irmãos, e o tempo foi passando. Me lembro, irmão, que numa tarde nós estávamos em casa lá no sítio, e de repente o meu irmão mais velho chega da casa da minha avó, chegou na nossa casa e disse assim para a mãe: mãe, cadê a janta para nós? Aí a minha mãe olhou para ele e disse assim: janta para nós, meu filho, Deus proverá. Aleluia. Irmãos, e eu fiquei preocupado, porque eu pensei assim: meu Deus, era para a mãe então já falar para o meu irmão: espera um pouquinho, já vou fazer. Mas Deus proverá, por certo, não tem nada em casa. Aí fui na lata de arroz, não tinha arroz, fui procurar feijão, também não tinha. Mas eu pensei assim comigo: eu, meu irmão, a minha irmã já somos grandinho, nós entendemos as coisas. Mas e o neném está dormindo, a hora que ele acordar por querer mamar, será que tem leite? Fui lá na leiteira, só tinha aquela nata grossa no fundo da leiteira. E eu fiquei muito preocupado. E disse: meu Deus, e agora, o que nós vamos fazer? Irmão, mas eu sempre digo, quando o Senhor toca no meu coração de contar essa obra, eu sempre digo aos irmãos: para nós que servimos a Deus, sempre tem um caminho aberto. Aleluia. Corri no quarto, irmão, onde eu com meu irmão dormia junto numa cama, porque nós não tinha cama para dormir separado, eu com meu irmão dormia junto. E dobrei o meu joelho em frente da cama e comecei a clamar esse Deus, irmãos, que nós servimos. E fui orando, apresentando toda a irmandade. E depois apresentei a nossa necessidade e disse assim: Senhor, veja que meu pai está doente, nós não temos mais nada o que comer aqui em casa, e faz uma obra na nossa vida. E comecei a orar, irmãos, e quando eu estava naquela oração, orando, bastante em comunhão, eu escutei uma voz de homem, aleluia, disse assim do meu lado: ligue por irmão Cláudio, diácono de Itapetininga, ele vai vir aqui suprir a vossa necessidade. Glória ao nome santo do Senhor. Irmãos, eu pensei que era o meu tio que estava escutando eu orar e tinha ido lá falar isso para mim. Eu levantei depressa da oração, e quando eu levantei da oração, procurei o meu tio. Não tinha tio nenhum no nosso quarto, eu estava sozinho. E eu tinha congregado um dia antes, Deus tinha mandado a palavra: Deus fala com Samuel em sonhos. E eu disse: meu Deus, Deus falou com Samuel em sonho. E eu estou acordado, mas é a voz de Deus, porque não tem ninguém aqui comigo. Disse assim: meu Deus, como que eu vou ligar para o irmão Cláudio? Já está noite, para mim até o bairro do Gramadão, onde tem telefone, está noite, eu tenho medo de ir lá de a pé sozinho e voltar. Aí disse assim: você vai ligar aqui da vossa casa. Bendito é o nome santo do Senhor, aleluia. E eu disse assim: mas como ligar aqui de casa?
As luzes de querosene está tudo aceso, não tem energia elétrica aqui, muito menos um telefone. Aí disse assim para mim, vai na cozinha. Eu fui, irmãos, até a cozinha, meu pai, minha mãe, tudo olhando, meus irmãos vendo isso. Fui na cozinha, cheguei na cozinha e disse assim, e agora, Senhor? Agora você senta nesse banco de madeira. Eu sentei. Eu disse, agora, Senhor? Agora você fica em comunhão. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, eu fiquei olhando, sentado no banco, olhando no chão assim. Aquela voz meiga e sublime disse assim para mim, meu servo, para você ficar em comunhão, feche os seus olhos carnais, que eu quero abrir os seus olhos espirituais agora. Bendito seja o Senhor. Quando fechei, irmão, eu vi aqui desse lado a concha de tirar feijão, desse outro lado a escumadeira de tirar arroz, e uma voz disse assim para mim, eis aí o teu telefone. Irmãos, confesso aos irmãos, uma fé muito grande entrou dentro do meu coração. Irmãos, olhei, abri o olho, quando olhei a concha, a escumadeira estava em cima da mesa lá de casa, e a fé entrou no coração. Irmãos, eu nunca tinha pegado um telefone na mão, não conhecia telefone assim na minha mão, não, irmãos. Mas quando eu peguei assim, eu lembrei que os irmãos da cidade iam no sítio visitar, e dizia assim para nós, irmão, Deus preparou agora para mim um telefone, ficou fácil de negociar, ficou fácil, e começava a conversar, eu só prestava atenção. Ele dizia, a gente fala alô aqui, outro responde alô lá do outro lado. Irmão, mas meu telefonema foi diferente. Quando eu peguei assim na concha e na escumadeira, o Senhor falou para mim, coloca a concha na boca e a escumadeira no ouvido. Coloquei a concha na boca e a escumadeira no ouvido, e o Senhor disse assim para mim, fala a paz de Deus dentro da concha. Aleluia, irmão, lá no meio do mato, irmão, sem luz, sem energia, sem nada, o Senhor me deu aquela fé. Peguei assim e falei, se a paz de Deus, irmão Cláudio, respondeu dentro da escumadeira, amém, irmão. Aleluia. Eu disse, irmão Cláudio, eu estou ligando por irmão, porque o meu pai está doente. Aleluia. Nós não tem mais nada o que comer aqui em casa, o meu irmãozinho não tem leite, irmão Cláudio, será que dá para o irmão vir aqui hoje para suprir a nossa necessidade? Ele disse, dá sim, irmão. Hoje mesmo à noite eu vou aí na sua casa, e Deus vai preparar, vou levar compra para você, vou levar leite para o seu irmãozinho. Falei, então tá bom, irmãos. E quando conversava com o irmão Cláudio, irmãos, fui despedir dele, o Senhor disse assim para mim, meu servo, lembre que você com seu irmão dorme num colchão de palha de milho e está muito velho, pede para o irmão Cláudio trazer um colchão para você também. Eu falei, não, Senhor, se trouxer comida já está bom, trouxer leite para o neném já está bom. Se eu pedir colchão, o pai vai ficar bravo comigo, porque eu estou pedindo muito. O Senhor disse, não, meu servo, pede o colchão, porque eu sou o dono da obra. Bendito o nome santo do Senhor. Eu disse, irmão Cláudio, eu com o Daniel, nós dormimos no colchão de palha de milho, irmão, e está muito velho. Será que dá para o irmão trazer um colchão para nós também? Dá sim, irmão. Hoje à noite eu estou indo na sua casa, e Deus vai preparar, vou levar para você comida. Glória a Deus. Vou levar leite para o seu irmão, e vou levar um colchão para você dormir também, tá bom? Falei, tá bom, irmão Cláudio, eu aguardo, irmão. Irmãos, e saudei novamente o servo de Deus, guardei a concha, as comadeiras, irmãos. E irmãos, criança do sítio, é complicado sair pulando dentro da casa. Eu queria contar para todo mundo que o irmão Cláudio ia visitar a nossa casa, e que ia trazer comida para nós. Irmão, saí, fui até o quarto onde meu pai estava, e disse assim para ele, pai, eu acabei de falar com o irmão Cláudio agora, e ele falou que vai vir aqui em casa hoje. Ele disse que vai trazer comida para nós, vai trazer compra, vai trazer leite para o nenê, e falou que vai trazer um colchão para mim com o Daniel dormir. Aí meu pai disse, será? Irmão, e quando falou será, entrou uma tristeza no coração, porque
Eu pensei que meu pai ia dizer assim: que maravilha, então Josias, irmão Cláudio vai chegar aqui em casa. Não, ele disse: será sair triste? Senhor disse: meu servo, volta e repreende seu pai. Falei: por que, Senhor? Porque ele disse: será, se tiver será no meio do meu povo, eu não opero, será é dúvida. Eu disse: pai, Deus manda falar para o Senhor que será é dúvida, e se tiver será, Deus não opera no meio do povo. Meu pai chorou, irmão, fiquei contente. Resumo aos irmãos para não tomar tempo. Irmãos, saí ali, irmão, contente porque meu pai tinha chorado. Saí ali do quarto, de repente, minha mãe dobrando roupa numa mesa na sala. Ela saiu, nós morávamos, irmão, numa baixada. Ela disse assim para mim, já tinha passado algumas horas. Ela disse: Josias, vem vindo um carro lá em cima. O Senhor falou: meu servo, sai na estradinha esperar, o irmão Cláudio está chegando. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Irmãos, eu glorifico a Deus, porque a fé era muito grande dentro do meu coração. Eu disse assim: mãe, é o irmão Cláudio que está chegando. Aí meu pai de novo falou, irmão, ficou com dó de mim e disse assim: Josias, fica tranquilo, filho, o irmão Cláudio não vai vir hoje, já está tarde. O irmão Cláudio deixou para vir amanhã cedo. Eu disse: não, pai, a palavra do servo de Deus é sim, sim ou não, não. É o irmão Cláudio que está chegando, sair na estradinha e esperar. E quando chegou o irmão em frente à nossa casa, aleluia, o nome santo do Senhor, uma caminhonete muito bonita encostou na frente da nossa casa. Quando abriu a porta da caminhonete, o irmão Cláudio desceu. Bendito o nome santo do Senhor. E disse assim para mim: a paz de Deus. Josias abriu o seu braço. Naquele tempo, irmão, o irmão Cláudio era novo, eu era criança. Abriu o braço assim, irmãos, eu vim correndo tudo, irmão, pulei no pescoço do irmão Cláudio, grudei ele bem apertado. Ele carregou eu no seu braço e disse para mim: filho, tem necessidade aqui na sua casa? E quando eu fui falar tudo para ele, ele disse: não precisa falar, filho, porque eu estava lá em Itapetininga e Deus falou comigo, disse assim: faz uma compra, pega isso, isso, aquele outro, e vai lá no pocinho suprir a necessidade do Josias. Bendito o nome do Senhor, glorifico a Deus, irmão. O Senhor não preparou de quilo em quilo, o Senhor preparou de fardo em fardo para nós. Irmãos, o irmão Cláudio disse assim para mim, entrou dentro do quarto conversar com o pai, irmãos. E quando eu fiquei na sala olhando, tinha comida, feijão, tinha mistura para nós, leite pro nenê. Fiquei muito contente e feliz, irmãos, e olhando tudo aquilo com feliz da vida, irmão, por ver toda aquela benção de Deus. Irmãos, nós não contamos proeza do aniversário, contamos a obra de Deus, mas alguma coisa soprou no ouvido e disse assim: você ficou confundido agora. Por quê? Mas por que fiquei confundido? Porque você disse para o seu pai que vinha a compra está aí, mas o colchão não veio. Eu disse: Senhor Jesus, cobre com o teu sangue. O Senhor falou novamente comigo: meu servo, não temas, que o seu colchão está dentro da caminhonete. Irmãos, e nisso o irmão Cláudio saiu. Irmão, para quem conhece, o irmão Cláudio é um irmão muito alegre, animado. Ele veio assim, falou assim para mim: onde que você dorme, Josias? Eu falei: eu durmo aqui, irmão Cláudio, venha ver. Ele foi na frente, ele foi atrás, colocou a mão em cima da cama e falou: ô filho, esse colchão está muito velho, eu vou jogar seu colchão fora, pode? Eu falei: pode. Ele olhou para mim: mas pode mesmo? Imagina que não, meu irmão, Deus já contou para mim que o meu colchão novo está dentro da caminhonete. Bendito o nome santo do Senhor. Ele veio, irmão, ele e o irmão Sidney, pegaram o colchão, irmão, colocaram lá fora, e veio com um colchão novinho, e colocou em cima da nossa cama. Ele disse para mim: faz assim com o braço, José. Quando eu fiz, ele me carregou pelos cotovelos, jogou em cima da cama. Que delícia dormir em colchão novo, irmão. Glória ao nome santo do Senhor. Ele disse para mim assim: nós vai orar, eu não vou presidir, e nem o irmão que está comigo vai presidir. Você preside e ora. Irmão, imagina que eu não ia orar, irmãos. Uma benção daquela dentro da nossa casa. Bendito seja o Senhor. Nem respeitei o diácono, irmãos. Orei, presidi, o Senhor me deu oração. Daquele dia em diante, o Senhor não deixou faltar mais nada dentro da nossa casa. E termino dizendo aos irmãos assim: como Davi disse, eu digo também de cabeça levantada. Aleluia.
aleluia, fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Bendito o nome santo do Senhor. Agradeço ao Senhor por muitas obras Deus tem feito. Agradeço ao Senhor, irmão, pelos 17 anos de encarregado de orquestra na sua obra. 4 anos também o Senhor me levantou como cooperador oficial. Em 2017 o Senhor me levantou, irmão, nesse glorioso ministério de ancião. Rogo as vossas orações, orem por mim. E ao sair da minha casa, a minha esposa pediu para que vos saudasse com a santa paz de Deus. Também ao meu retorno desejo ser portador, resido ali, irmão, bairro Sete Curva, Itapetininga. Fiquei feliz ao convite do nosso irmão João Manuel de Guapiara, diácono, convidou para estar aqui junto de todos vós. Irmão, sem palavras, não sei como glorificar a Deus, pela presença de Deus dentro do meu coração. Por tudo Deus seja sempre louvado. Glória a Jesus. No final do ano, ou parece que foi até no começo deste ano, quando eu entrava aqui no salão de reuniões, encontrando um irmão diácono de Itapetininga, conversando com ele, ele disse: eu sou o diácono que conversei com o irmãozinho, a criança, e fui levar a compra para ele lá no sítio. Glória a Deus. Estou contando isso porque tem gente que não crê. Mas bem-aventurado aquele que não viu e creu, disse Jesus. E esta obra aqui é obra de crentes, irmãos. Nós somos crentes em Jesus Cristo e cremos no poder de nosso grande Deus. Estamos felizes por isso. Agora vamos permanecer em comunhão. Tem alguma coisa a anunciar, irmão Eliel? Permanecer em comunhão, e dos céus o Senhor nos mandará a sua palavra. Deus seja louvado. Amém. Amém. Vários servos de Deus, que o Senhor revela a palavra, tem oportunidade. O Senhor te dá a palavra, tem liberdade. Precisa esperar um pouco e vai. Glória a Jesus. Está tudo ok, já, irmão. Deus seja louvado. Amém. Também eu comunico à Irmandade que eu não tenho estado presente nestes cultos, porque devido à minha saúde, eu estou no alto risco. Então, tenho procurado me resguardar, quase não saio de casa para nada, para, enfim, fazer a minha parte, e sei que Deus faz a dele. Mas hoje, Deus fez saber no meu coração que eu devia estar com os irmãos. Estou muito feliz de congregar assim com os queridos irmãos.
Ora a Deus por mim, irmãos, para que Deus também coloque a sua mão e me liberte destes problemas de saúde. Vamos ler, com a ajuda e a força de Deus, uma parte da sua santa palavra, no Evangelho de Mateus, capítulo 2, 4. Também, irmãos, antes de lermos em rápidas palavras, agradeço a Deus pela salvação da minha alma, por Ele ter chamado, fez uma obra muito importante na minha família, e chamando primeiramente meus pais, no ano de 41, meu pai era muito carola, não saía da igreja, e quando recebeu o testemunho da graça, ele não acreditou de jeito nenhum, devido ser muito idólatra, e falou que a Bíblia dos crentes era falsa, que não era igual à do padre. Então, quem deu testemunho para ele, falou, não, é igualzinha, se quiser eu trago para você conferir. E trouxe, irmãos, e mostrou. Abre aqui, abre ali, no Evangelho, no Salmo. E ele viu que era tudo igual. E ele foi na igreja e Deus converteu seu coração. Ficou um crente muito fervoroso, irmãos. Isso foi no ano de 41 que Deus chamou ele, depois chamou minha mãe. E para os irmãos ter uma ideia, éramos muito pobres, não tinha carro, não tinha nada, e onde nós morávamos naquele tempo, era rua de terra, quando chovia formava barro. Tinha umas 4 ou 5 igrejas, mais ou menos, desse lado. Era Suzano, Guilhermina, Penha, Brás, e não sei se tinha mais alguma. E ele era tão fervoroso, irmãos, que congregava toda noite, e ele era vendedor de fruta na rua, levantava 3:30 da manhã, mas ele ia no culto, só que o primeiro a sair da igreja era ele para ir dormir, que tinha que levantar no dia seguinte. Então eu era menino, os anos foram passando, não é? E muitas vezes ele pegava capa, pegava galocha, que era tudo barro. Eu falei, pai, fica hoje, pai, está chovendo muito. Ele falava assim, chuva não quebra osso. Ia para o culto ouvir a palavra todos os dias. E eu ficava admirado com aquilo, com o fervor dele, com a força que ele tinha, né? Só que aquilo ficou gravado no meu coração. Até o dia de hoje, quando às vezes a carne amolece um pouco para descansar, eu me lembro, meu pai não tinha carro, meu pai era rua de barro, não tinha luz nas ruas, as igrejas eram tudo longe, mas ele não perdia nenhum culto. E hoje eu com carro, rua asfaltada, maior facilidade, e ainda Deus me deu um ministério, por que eu vou? Aí me animo, irmãos, e me levanto e vou servir a Deus. Então ele deixou este exemplo para nós. Depois eu fui crescendo, irmãos, e Deus foi nos ajudando. Era 7 filhos, e meu pai muito pobrezinho, uma vida muito difícil, irmãos, e nós fomos crescendo, mas Deus foi chamando um, chamando o outro, chamou todos os 7 filhos e batizou todos com a promessa do Espírito Santo. E depois foi chamando, irmãos, hoje tem mais de centenas de pessoas
que Deus chamou pelo testemunho do meu pai, e a mim também o Senhor tem me ajudado. Este ano vão se completar 70 anos que Ele me chamou para esta graça. E assim me preparou uma esposa, irmãos, que este ano também vai se completar 60 anos de casado. E o Senhor, irmãos, muitas provas, muitas lutas tenho passado, mas em todas elas, como dizia o apóstolo, o Senhor me tem feito mais do que vencedor. Mais um pedacinho só, irmãos. Quando eu tinha uns 8, 9 anos de idade, eu um dia estava numa tarde assim, encostado na cama, para descansar um pouco, e de repente me sumiu a mente, mas era um arrebatamento, não é? E Deus me levou em muitos lugares, me deu muitos trabalhos na sua obra, e eu achei aquilo importante. Me levantei, irmãos, eu fui contar para minha mãe, mas não entendia nada, falei, mãe, que engraçado, eu não estava dormindo, mas de repente me sumiu a mente, e hoje eu entendo que foi um arrebatamento, né? E Deus fez assim, assim, assim comigo. Expliquei para ela aquilo que eu tinha visto, os lugares que eu tinha ido. Minha mãe falou, meu filho, isso é coisa espiritual. Você não conta para ninguém e guarda no teu coração. Um dia Deus vai cumprir. E era, irmãos, o trabalho que eu fiz era o trabalho de um ancião. Mas eu nem sabia, se perguntasse o que era ancião, eu nem sabia. Não tinha nenhum na nossa região leste, e assim por diante. Então, fui crescendo, e minha mãe sempre fala, lembra, meu filho, da revelação? Lembro. Aí me casei, irmãos, e não quis falar nada para minha esposa, guardei aquele segredo, e os anos foram se passando. E um dia, eu chegando em casa, isso já tinha mais de 30 anos de idade, minha esposa estava chorando, e os olhos vermelhos. Falei, que é isso? Falei, eu fui orar, e Deus me visitou com a sua presença, e me revelou muita coisa a respeito da obra de Deus. E uma delas é que você vai ser ancião de Itaquera. Aí eu comecei a rir, irmãos. Mas você ri por uma coisa tão séria? Eu falei, não, isso eu sei desde 8 anos de idade. Mas eu nunca quis contar para você, é um segredo que estava no meu coração. Mas hoje, então, vou te contar. E contei para ela a revelação. E falei para ela, você ora não para mim ser ancião, para Deus retardar isso o mais tempo possível, para mim estar mais firme, ter um pouco mais de entendimento, assim por diante. E ela falou, não, mas Deus me mostrou claro que você vai ser o ancião de Itaquera. E assim, irmãos, passados alguns anos, daquela revelação para ela também, passaram 7 anos e o Senhor me chamou para este ministério. Já vão fazer 43 anos. O Senhor tem me ajudado, irmãos, me abençoado e me dado as forças de sempre cumprir com alegria. Depois me deu uma missão, irmãos, que eu não esperava, muito longa, muito distante, para o Japão. E então minha mulher também ficou surpresa, não é? Nós nunca costumamos ficar um longe do outro, nem viajar sem ela, nem ela sem eu. E agora, de repente, uma viagem dessa era no mínimo 30 dias. Mas
Desde o dia que Deus mostrou para ela, irmãos, e do dia que Deus me chamou para este ministério, confesso que ela tem sido uma grande ajudadora. Sempre me empurra para servir a Deus. E um dia ela falou, olha, você tem ficado 30, até 40 dias, depois veio China, Filipinas, e ela falou, eu fico aqui sofrendo sozinha, não é? Sem marido, por 30, 40 dias, mas se um dia você precisa ficar 90 dias para a obra de Deus, eu libero quanto for necessário. E assim, irmãos, Deus tem me ajudado. Fiz 26 viagens para o Japão, algumas para a China, algumas para as Filipinas, e Deus sempre me deu a força necessária, nunca permitiu que eu ficasse doente por lá, mas me ajudou. Hoje já não tenho mais condições de viajar, Deus preparou outros servos que estão atendendo, está muito bem atendida, mas eu quero sentir de contar isso para a Irmandade, para os irmãos perceberem que Deus nunca nos desampara, nem deixa confundido, nem envergonhado. Agradeço a Deus por tudo, seu nome seja louvado. Amém. São Lucas 24, verso 13. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles andando, falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse, que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleófas, disse-lhe, és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou, quais? E eles lhe disseram, as que dizem a respeito a Jesus Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais dos sacerdotes, e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram, e nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel, mas agora sobre tudo isso já é hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres de entre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não ouviram. E ele lhes disse, honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras, e chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como que ia para mais longe, e eles o constrangeram, dizendo, fica conosco,
porque já é tarde, e já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, e partiu, e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregados 11, e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhe aconteceram no caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão. Só até aqui. Então, irmãos, esses dois discípulos, quando o Senhor já tinha ressuscitado, era o terceiro dia, mas eles só ouviram dizer que as mulheres foram lá e não acharam o Senhor no sepulcro. Mas depois Pedro foi também, viu o lugar onde ele foi sepultado, mas a ele não viram. Então eles iam, irmãos, no caminho, falando um com o outro a respeito do Senhor Jesus, que ele havia de ressuscitar, e já era o terceiro dia, mas eles não tinham visto o Senhor, irmãos, ainda ressuscitado. Mas justamente o Senhor apareceu no meio deles, eram dois, o Senhor apareceu entre eles, e eles estavam justamente falando do Senhor. Mas aqui diz, eles estavam com seus olhos como que fechados, porque se eles vissem o Senhor, acabava o assunto. Mas o Senhor queria conversar com eles, queria mostrar a sua maravilha, irmãos. Então, começou a conversar com eles, e o assunto deles era a respeito do Senhor e também dele ter ressuscitado. Então, aqui vem de encontro aquilo que está escrito, irmãos: onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estarei no meio deles. Estavam falando do Senhor e o Senhor apareceu. Embora eles não reconheceram, porque o Senhor não quis que eles reconhecessem. Aqui diz que seus olhos estavam como que fechados, não é? E o Senhor então perguntou para eles: por quê? Que palavras são essas que vocês estão conversando entre vós? E por que estáis tristes? Veja, irmãos, chegou, eles nem conheceram o Senhor e foram caminhando sem reconhecer, e o Senhor já chegou sabendo que eles estavam tristes. Então aqui está claro que o Senhor vê o rosto e vê também o coração. Ele sabe quem está triste, Ele sabe quem está alegre, Ele sabe quem está amargurado. Quando lá em outro evangelho diz assim: e o Senhor vendo o coração deles, quer dizer, os olhos, o rosto, todos nós vemos, e eles também estavam vendo aqueles que estavam ao redor do Senhor, mas o Senhor olhando e vendo o coração deles, quando descer aquele paralítico para ser curado, irmãos,
diz que o Senhor viu o coração deles, e o Senhor também viu o coração destes dois, porque chegou, perguntou qual é o assunto que eles estavam conversando, mas já sabia que eles estavam tristes. Mas também mal sabia, irmãos, que logo mais ia encontrar uma alegria que ia suplantar aquela tristeza. E Deus traz esta palavra, quem sabe tem coração aqui e por esse mundo afora, não é? Triste, amargurado, e dizendo: se eu pudesse estar lá no Brás, sentado nos bancos, ouvindo a palavra, para Deus me libertar desta amargura, desta tristeza. Mas eu não posso, estou aqui tão distante, por este Brasil afora, ou talvez no exterior, mas a palavra alcança todos aqueles que estão na nossa comunhão nesta noite. A tristeza vai acabar e eu estou reservando uma alegria muito grande para o meu servo e para a minha serva. Por que vocês estão tristes? Mas ninguém falou nada. Eles estavam tristes, falando do Senhor, não é? A sorte deles que estavam falando coisa boa, não é, irmão? Falando do Senhor. E se eles estavam num outro assunto, até contrário àquilo que estava nas Escrituras a respeito do Senhor, como seria? Mas como eles estavam falando do Senhor, o Senhor apareceu no meio deles, irmãos. E por que vocês estão tristes? Na hora arrancou, ou melhor, foi falando e depois a alegria apareceu. Então, irmãos, o fundamento desta palavra é esta, que muitos estão amargurados por muita coisa, muito triste, mas olha, creia na palavra, o Senhor vai trocar a tristeza pela alegria. E foram falando, irmãos. Os olhos deles estavam como que fechados. Veja como é que é nesta obra, não é, irmãos? O Senhor abre os olhos de quem Ele quer e também fecha de quem Ele quer. Então eles não conheceram. E o Senhor abriu as Escrituras, e eles falando da ressurreição do Senhor, mas que até agora não tinha nenhuma novidade a respeito disso. Falaram, mas talvez foi uma visão de anjos, e o Senhor abriu as Escrituras e foi falando com eles, desde Moisés, irmãos, explicando, e eles com aquela atenção, né? Não sabia quem era, mas com aquela atenção naquelas palavras, até que chegou na aldeia de Emaús, irmãos, e eles iam ficar, e o Senhor tinha a sua jornada mais para frente. E então eles gostaram tanto das palavras, não sabia que era o Senhor até ali, mas as palavras do Senhor eram tão boas que ardia o coração daqueles homens. Veja, irmãos, quando a palavra é de Deus, ela arde os nossos corações. Nós vemos muito discurso bonito por aí, homens com muita capacidade, que faz alguém até chorar, não é verdade? Pelas palavras belas que saem da sua boca, mas não faz nada no coração, só alegra as pessoas, faz promessas, as pessoas ficam contentes, e tanta coisa acontece, mas saiu dali, tudo se acaba, mas a palavra de Deus fica gravada no nosso coração. Ardia as palavras, mas o que será isso? Quando chegaram na aldeia, irmãos, o Senhor fez como que ia mais para frente, e eles insistiram:
fica conosco, o dia já está declinando. Implorou para eles. E o Senhor é bom, irmão. Quando alguém se aproxima dele, clama por ele, a sua mão está estendida para atender. Fica, tá bem, eu vou ficar, eu vou contentar vocês. Mas até ali, os olhos deles ainda não estavam abertos, estavam como que fechados, os olhos espirituais, porque o material eles viam, ia indo para a aldeia deles, os dois, não tinha nenhum guia, eram os olhos espirituais, irmãos. E o Senhor, eles puseram pão na mesa, o Senhor deu graça, partiu o pão, e a hora que partiu o pão e deu graças, eles abriu os olhos deles, e eles reconheceram, é o Senhor Jesus ressuscitado. Irmãos, imagina que alegria marcante que ficou no coração daqueles homens. Até momentos atrás, nós estávamos tristes, falando do Mestre, e agora de repente, uma alegria dessa. Só que o Senhor desapareceu, irmãos, mas que abriu os olhos dele, abriu. E hoje o Senhor vem com esta palavra também, Ele quer abrir os olhos de muitos de nós. Mas o Senhor já abriu, já estou nesta graça, mas tem mais coisa pela frente. O salmista dizia, abra os meus olhos, Senhor, para que conheça as maravilhas da Tua lei. E ele não era cego, não, ele enxergava. Então, certamente, Deus abriu, não é, irmãos? Então, o crente tem que entender que os olhos espirituais, para desfrutar das maravilhas desta graça, que tem muita maravilha pela frente, depende do Senhor abrir os nossos olhos. E se você estiver ouvindo esta palavra, está aceitando, crendo nela, hoje o Senhor abre os teus olhos um pouco mais nesta graça. Porque quem enxerga mais, irmãos, sofre menos. E quem enxerga menos, sofre mais. Não é? Entre nós aqui, se a pessoa tiver alguma deficiência na vista, isso falando do corpo físico, ele tem dificuldade até para sair daqui, pegar o seu carro, assim por diante. Mas alguém diz, não, eu enxergo bem, e assim por diante, não tenho dificuldade nenhuma. Vou para onde é necessário. Mas tem gente que por enxergar um pouco menos, já é até um pouco limitado, não é verdade? E assim tem muitos crentes nesta graça, que é um pouco limitado, porque não enxerga bem. Mas hoje o Senhor quer tirar a venda dos olhos para você enxergar perfeitamente. Quer ver como sofre menos, irmãos? Quando Eliseu estava lá, num certo lugar que o rei mandou buscar ele, aquele homem adivinha até o que o rei fala na câmara de dormir. Descobre os nossos segredos de guerra, assim por... Manda buscar ele. Onde ele está? Em Dotã. E manda um exército, irmãos, um exército. Rodeou toda a cidade, e a casa onde ele estava ficou toda rodeada. O seu moço levantou pela manhã, irmãos, e quando ele olhou, carros, cavalos, cavaleiros, meu Senhor, entrou em desespero. Não tinha o que fazer, irmãos, não tinha por onde escapar. Um exército à busca de um homem, e consequentemente o moço estava ali junto também. Meu Senhor, a cidade está cercada. Entrou em desespero, mas Eliseu não. Levantou, abriu a porta, viu o que o moço viu também, e olhou, não se assustou, não perdeu a paz, não, irmão, não se aterrorizou. Ele orou e disse, Senhor,
Abra os olhos do meu moço, para ele ver como eu estou enxergando também. E o Senhor abriu os olhos. Ah, meu Senhor, eu também estou vendo. O exército do rei inimigo está rodeando a cidade. Mas o exército do céu é mais forte do que o exército dele. Acabou, irmãos, o desespero, acabou o terrorismo. Pronto, carros e cavalos de fogo entre o exército inimigo e o Eliseu e o seu moço, irmãos. Acabou, entrou paz no coração, viu, irmãos? Quando o Senhor abre os olhos, a pessoa sofre menos. Quando a pessoa enxerga pouco, sofre mais. Hoje o Senhor quer abrir um pouco mais os teus olhos. Era um terror, não é, irmãos? Um exército para prender um homem. E nós também estamos com um terror pela frente, não é? Que atingiu o nosso querido Brasil e até o mundo. Mas olha, não esqueça, o Senhor está contigo. O salmista dizia: livra-me, Senhor, na tua justiça, e faze que eu escape. Quer dizer, me dá um escape, Senhor, para mim sair dessa situação. E olha, irmão, o povo está aterrorizado, não é verdade? Como o moço estava também. Meu Senhor, não tem o que fazer. Um exército atrás de um homem, não tem o que fazer. Mas o Senhor falou: abra os olhos dele. Abriu e o escape veio. Irmão, irmã, e todos os que estão ouvindo esta palavra por este mundo afora, lembra-te que Deus vai dar um escape para você. E vai abrir os teus olhos. Quantos que estão ouvindo a palavra ainda nem creram? Eu gosto de congregar, gosto da palavra, mas ainda não enxerga quase nada. A palavra, o Senhor vai abrir os olhos até daqueles que não obedeceram ainda, irmãos. E vão obedecer. Tudo tem um motivo. Deus não podia evitar, irmãos, de mandar este vírus no mundo. Podia. O poder dele é imenso. Mas ele mandou. O que vamos fazer? É a vontade dele. Seja feita a vontade de Deus e não a nossa. Mas pode crer que vai haver uma revolução espiritual no meio desta obra. Muitos crentes vão ficar mais crentes, muitos fracos vão sair desta prova forte, e muitos que estavam com os olhos fechados, o Senhor vai abrir e chamar para esta graça. Se você entrou aqui triste, amargurado, ou não entrou aqui, pode estar por esse Brasil afora, que a palavra está vindo coletiva, irmãos, para que todos que acessaram nesta noite, saiba que o fundamento da palavra é este: o Senhor vai abrir um pouco mais os teus olhos e vai trocar a tristeza pela alegria. Para Deus não tem nada impossível. Num piscar de olho, Ele faz coisas que nós não podemos imaginar. Irmãos, quando o moço falou para Eliseu, mostra, Senhor, para ele o outro exército que está entre o exército inimigo e a nossa casa. O Senhor mostrou, aí entrou a tranquilidade no coração dele, mas o exército queria atacar, irmãos, queria prender Eliseu. O Eliseu falou: Senhor, cega os olhos deles, cega os olhos dele. Olha o poder de Deus, de abrir, fechar, de cegar, Ele faz o que Ele quer. Pronto, todos ficaram cegos. O poder daquele exército acabou e ficou na mão de Eliseu. Quem é que vocês estão procurando? O homem que vocês procuram não está aqui, não. Mas onde ele está? Eu vou conduzir vocês.
pegou e foi conduzido. Tá, todo mundo cego, não é, irmãos? Poder ficou na mão de um homem que chamava Eliseu. E o inimigo caminhando, seguindo, e onde ele mandava eles iam, porque ninguém enxergava mais nada. Até que levou, irmãos, e também não se vingou, não. Vocês vieram para me matar, eu vou acabar com vocês. Não! Deu pão, água, fez um banquete para eles. Este é a caridade que deve estar no nosso coração. Amar até os nossos inimigos. Mas tenha certeza que quando o justo clama, o Senhor responde, irmãos, e atende o nosso clamor. Deus seja louvado. Amém. Unidos, agradeçamos a Deus em oração. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Senhor Deus e Pai da glória eterna, graças te damos, ó Senhor, por mais um dia que tem concedido a todos nós. Deus-nos saúde e condição de estarmos congregados, Senhor, em um culto tão santo, tão maravilhoso, Glória em a que deste Jesus. força ao teu servo a abrir em nome do Senhor Jesus. Ajudou nos hinos, na oração, Senhor, no testemunho que nós ouvimos, Glória que a tu Deus. operava, opera e continuará operando entre nós. Aleluia. Acrescenta-nos a fé pelo amor do teu santo nome. Graças te damos pelo número de irmãos que preparaste aqui nesta noite, Senhor. Músicos, organistas, nossos irmãos que trabalham nos aparelhos de som, todos que aqui tu preparou, que vieram para glorificar, Aleluia. exaltar e bendizer o teu santo nome. São multidões que agora estão te glorificando, Senhor, te louvando, coração alegre, pela essa preparação que tu preparou para nós. Aleluia. Acima de tudo, te damos graça pela tua eterna palavra, Senhor, que tu também visitou os nossos corações, alegrou a nossa alma, nosso coração também ardeu com a tua presença, encheu-nos de força, de poder, de ânimo. A nossa ordem é marchar e nós vamos marchar, Senhor, na esperança que tudo vai passar, uma grande obra tu vai fazer, e as promessas que tu tem feito em vários cultos, Senhor, e nós vamos glorificar o teu santo nome. Agora vamos para as nossas casas, nos acompanha, nos guarda, guarda todos que estão reunidos, encoraja, Senhor, tira o medo, tira o temor pelo amor do teu nome. Tu está no nosso barco e o nosso barco não vai afundar, Senhor. Graças te damos por tudo, no nome de Cristo Jesus, o teu consagrado Filho, que vive e reina para sempre. Amém. Glória a Jesus. Glória ao Senhor Deus. Glória ao Cordeiro. Aleluia. Deus seja louvado.
Chamemos um hino. 326. Hino 326. 326. Glória a Jesus. A santa paz de Deus, seu amor, sua eterna palavra e a comunhão do Espírito Santo permaneçam em nossos corações.